das ideias amargas, dos remorsos terríveis. Cada gota de pranto era um pouco de fel que escondia da alma, renovando-lhe as sensações de tranquilidade e de alívio. palestra lá no museu, lá no Caminho da Luz. Aí depois tem que entrar, né? Se prepara. Paulo, por que me persegues? Essa é uma das passagens mais violentas. Paulo teve uma experiência com Jesus fantástica, né? Ele, um crítico ferrenho, até que o dia Jesus aparece para ele falando: Paulo, o que está acontecendo? E Paulo fez uma transformação. Ninguém acreditava, ele aparecia, todo mundo desconfiava, todo mundo acreditava. Um outro conceito interessante. Pessoas de alta inteligência emocional têm maior capacidade de se adaptar às mudanças. Quanto mais inteligente emocionalmente, maior capacidade de adaptar-se às mudanças. São pessoas que se adaptam fácil, mudam fácil, quando recebem a mensagem no coração, se transformam. Pode ter um quociente de inteligência baixo, mas tem uma capacidade emocional gigantesca de se transformar. Paulo era um. Eu já estava pensando aqui nos outros tantos. Pedro era um homem bruto. Se você focar, ver os perfis comportamentais de cada um dos apóstolos, era uma coisa de maluco. Olha o que Jesus fez emocionalmente com eles. As parábolas, tem várias passagens disso, né? Até Judas, no último momento, se alguém te trai, qual é a sua reação? Longe.
pede um anjo sair até ele. Quem faz isso? Uma boa, uma ótima noite a vocês aqui presentes. Nosso muito obrigado, nosso agradecimento. A você em casa, nosso obrigado. Agradecemos também a Deus, nosso Pai, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, aos mentores dessa casa. Agradecemos a essa casa que nos acolhe, que nos abre a porta. Estamos aqui direto do Grupo de Fraternidade Espírita e Esperança, no bairro Aeroclube Volta Redonda, transmitindo nosso programa O Evangelho no Ar, todos os domingos às 18 horas, com um tema para a gente estudar e aprender, e o mais importante, reunir a família para fazer o Evangelho, fazer o culto do Evangelho em casa. Então a gente convida a todos, livro Fonte Viva, livro Evangelho segundo o Espiritismo, um copinho de água, e o mais importante, família reunida para orar, para louvar, para agradecer, para entrar em comunhão com os amigos espirituais, com Deus nosso Pai. Então vamos iniciando o nosso programa hoje. Nosso tema hoje, inteligência emocional, né, e seus efeitos sobre a saúde. Falar sobre inteligência emocional é um assunto novo, entre aspas, que nosso amigo aqui vai nos
colocar que isso já vem de muito tempo, como já era usado esse tipo de trabalho, mas agora, né, estão descobrindo coisas que a doutrina espírita já trabalhava há muito tempo, né, a espiritualidade já trabalhava há muito tempo. Isso é bom. Os Kardec já colocava que a ciência, a filosofia e a religião têm que caminhar juntos. Não é isso, nosso irmão? Boa noite, nosso irmão Luiz Sérgio Lopes vai falar para a gente sobre o tema inteligência emocional, um tema muito apetitoso. Sem dúvida alguma, um tema que não é tão novo assim. Agradecer a você a oportunidade do convite, né, de estarmos aqui nessa noite. Como eu te disse, o cavalo passa selado, você convida, eu venho. Obrigado pelo convite desta noite. É bom colocar e esclarecer aos nossos amigos que hoje estaria com a gente Luiz Augusto Pinheiro, né, que veio fazer uma série de seminários aqui pela UMEVOR, União Municipal Espírita de Volta Redonda, mas aconteceu um problema pessoal com família, ele pediu 1000 desculpas e teve que, né, sair praticamente correndo daqui para atender a família. Nós convidamos nosso irmão, como ele sempre também está preparado, é um orador aqui da região, da nossa cidade, e trabalhador pronto, aparece, né, o trabalho. Isso aí. Te agradece. Então, todo mundo com o Evangelho, família reunida, vamos começar então o nosso trabalho, pedindo ao nosso irmão ler a página e fazer um comentário, por gentileza. O livro é Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, obra do inesquecível Francisco Cândido Xavier. A lição é a 102, tem como título Regozijemo-nos sempre. Esta frase está em Paulo e diz assim: o texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E a própria natureza cada dia exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Depois da tempestade que arranca raízes, e mutila árvores, destrói ninhos e enlameia estradas, a sementeira reaparece, o tronco deita vergonteias novas, as aves refazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a caratonha do pessimismo, por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que lhe não pertence. A ausência continuada de esperança e de alegria na alma infinita, na alma significa evolução deficitária. Por toda parte, há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação no agradecimento comum. Ninguém é tão infeliz que não se possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre, que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com seus companheiros na luta cotidiana. Desculpe, a garganta vai... Estamos saindo de uma gripe, então a garganta está... Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação contumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração e atender dignamente a parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa e sem desânimo. A experiência é o que é, nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta, imprescindível aprendizado
que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidade em favor de sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus amando-o e servir ao próximo de boa vontade. Quem soluciona um semelhante problema dentro de si mesmo sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitarmos a lição que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o intimorado batalhador do Evangelho, sob tormentas de preocupações, encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos da luta: regozijai-vos sempre. Vale destacar que regozijar é contentar-se, estar alegre. Evidentemente que para nós é fácil estar alegre quando a vida nos favorece. Tudo fácil, tudo bem. Quando temos saúde, quando não temos problemas materiais. Mas como é difícil para nós, ainda espíritos imperfeitos, trabalhar a alegria quando a vida nos confronta, quando há um desenvolvimento de um transtorno qualquer ou uma doença, que é o assunto desta noite. E aqui passa por uma mensagem no final que ele fala da confiança em Deus, né? Se nós temos alguma dúvida da nossa capacidade de sairmos de uma dificuldade, que nós não tenhamos a dificuldade ou o não entendimento que Deus é perfeito e Ele criou leis perfeitas. Que está tudo certo. Que está tudo certo, mesmo que a nossa visão não consiga alcançar a efetividade da mensagem. E a inteligência emocional vai nos ajudar, porque aqui ele fala de ira, aqui ele fala de tristeza. Então, como a inteligência emocional pode nos ajudar em superar as dificuldades através do que nós vamos conversar aqui hoje, e com certeza temos a oportunidade de compreender aquilo que Deus efetivamente colocou para as nossas vidas. Você, antes de começar o programa, você perguntou: Totti, você escolhe as páginas de acordo com o tema? Falei: não, são seguidas e a gente vê como é que se encaixa, né? Perfeitamente. Fala de ausência de esperanças, né, que são sentimentos, tristeza de todo instante, a ferrugem na alma, fala de confiança, como você mesmo colocou. Ou seja, a espiritualidade trabalha de uma forma que a gente não percebe. E é como você falou, pra gente que nós somos pequenos ainda, a gente não consegue entender, mas tudo que nos chega é o melhor pra gente. É um câncer, é a perda de um ente querido, é o necessário, foi o melhor, aquilo ali a gente talvez nem mereceria, né? A gente consegue as coisas, vive um tempo com aquela criança, morreu cedo, Deus é mau, nada. Vê de outro ângulo, né? Poxa, Deus me deu a oportunidade de ser pai por 7 anos, por 10 anos. Então, vê diferente. E é o melhor pra gente. Deus é pai, amor demais. A nossa relação com Deus já é difícil há milhares de anos, né? A nossa relação com Deus ainda não é percebida por nós. É percebida por Deus, mas por nós não, né? Porque a nossa relação com Deus ainda é uma relação que nós imaginamos de ser um Deus humano, que tem uma reação como nós temos, né? Então nós temos ainda no nosso psiquismo milenar o Deus vingativo, o Deus que nos pune, o Deus que não é justo, o Deus que cria o clube da bolinha, que protege uns e outros tem tão pouco. Então a nossa relação com Deus ainda não é uma relação sadia. Chega, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 9, onde nós vamos falar, né, do bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. Nós estamos no item 1, injúrias e violências. Aí no artigo 5, tá? Mas o que entende Jesus por essas palavras? Bem-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a terra. Ele que disse, né, que se deve renunciar aos bens desse mundo. Enquanto espera os bens do céu, o homem precisa dos bens da terra para viver. Somente recomenda não atribuir a esses últimos maior importância do que aqueles.
Por essas palavras, ele quer dizer que, até hoje, os bens da terra são assambarcados pelos violentos em prejuízo dos que são dóceis e pacíficos, que a estes muitas vezes falta o necessário, enquanto outros têm o supérfluo. Ele promete que a justiça lhe será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O frágil e o pacífico não mais serão explorados nem esmagados pelo forte e violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se tiver tornado um mundo feliz pela expulsão dos maus. Chamou atenção, né, no tema, na leitura, que fala sobre essa ganância que a gente vê hoje aí, nos políticos mesmo, né, que querem de tudo, né, e tiram das pessoas, né, da saúde, da educação, querem mais e mais e mais, né, não conseguem enxergar, né, que está faltando, que não é legal isso, não vive só esse mundo da matéria. Mas ele nos deixa bem claro, né, que ainda estamos, como você colocou, nós estamos muito atrasados de chegar nesse ponto de compreensão, né, que somos todos filhos de Deus, né, que é errado tirar de quem não tem, o forte, sabe, trabalhar dessa forma junto aos mais frágeis, aos que menos têm. É muito triste, mas tudo isso é questão de tempo, né? Como diz aqui, tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso, vamos chegar lá, e a promessa de Jesus, ela se tiver tornado o mundo feliz pela expulsão dos maus. É o que está acontecendo, né? Nós vamos nesse processo de transição planetária. Esses que não têm um coração dóceis e pacíficos, né, bem-aventurados, não habitarão mais o planeta Terra. Mas terão outras oportunidades. O Pai é muito bom. Porque o nosso Deus é de amor, né? Amor incondicional. E é bacana isso, né? Que aí você vê Bezerra de Menezes, outros tantos que não querem ir para mundos superiores, querem ir para esse planeta para ajudar esses irmãos. É muito amor envolvido, né? Até esse conceito, quando a gente analisa a história desses espíritos, né, como Bezerra e outros, quer dizer, quando eles atingem a possibilidade de ir ter um descanso merecido, né, ter uma aposentadoria, como a gente deseja aqui na Terra, o que eles pedem? Pedem mais trabalho, né? Porque eles realmente sabem que não há ainda possibilidade de ser feliz se houver alguém infeliz. Bezerra, quando no último convite que teve de Maria, que Celina veio convidá-lo, né, para que ele pudesse estar fazendo seus trabalhos em planos superiores, ele pediu que Celina encaminhasse para Maria um pedido para que ele continuasse aqui na Terra, porque havia muitos ainda precisando do amor. E como ele poderia estar em outros planos superiores, ele feliz, mas as pessoas que aqui infelizes, né? Tristeza, chorando. Diferente do nosso conceito, que nós queremos aposentar e não queremos mais trabalhar, né? Mas os espíritos superiores aposentam do ponto de vista da sua jornada terrena, mas querem continuar trabalhando muito, né? É muito interessante isso. Mandando um abraço para Ana Maria de Oliveira Azevedo, Signos Ferrari, Tânia Freitas, Sônia Conte. Estiveram aqui hoje na nossa tarde de torta, a Sônia, a família dela, Suzana Brito, Marcelo Silva, Leila Kaufmann, Bruno Amaro, Roseli da Silva, Cátia Vilácia dos Santos, Sábata Reis, Sábata também um abraço, nossa amiga aqui da casa, Dalva Conte, estiveram hoje presente aqui na nossa tarde de torta. Um abraço a todos. Então é hora da gente fazer a nossa prece, a nossa vibração, para encerrar o nosso Evangelho no ar. Mas o programa continua, nós vamos falar sobre o tema inteligência emocional em relação à saúde. Então vamos elevar o pensamento a Deus nosso Pai, agradecer. Acho que a gente precisa muito agradecer, como foi a nossa leitura hoje, de ver as coisas com bons olhos, agradecer a vida, agradecer a reencarnação, agradecer o lar, agradecer a família, agradecer a saúde, agradecer por mais esse dia
E se a gente parar para pensar agora, o que nós agradecemos hoje? Nada. Então vamos agradecer, vamos louvar esse Deus que é de amor, de bondade, de justiça e de misericórdia. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, obrigado a nossa Mãe Maria Santíssima, obrigado aos amigos espirituais, nossos anjos de guarda. E vamos pedir a Jesus agora, vamos mentalizar nosso lar, pedir a Jesus adentrar nosso lar, que os amigos espirituais possam envolver a casa, nosso lar, com bons fluidos, com boas energias. Mentalize os cômodos da casa, quartos, salas, cozinha. Vamos pedir aí a bênção de Jesus sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre os cômodos da nossa casa. Vamos mentalizar também os familiares. Pense em cada um deles nesse momento. Vamos pedir a Jesus abraçar, envolver a todos com seu amor, com a tua bondade. Vamos pedir a Jesus pelos governantes, não só da nossa cidade, do estado, do nosso país, mas de todo o planeta. Vamos pedir a Jesus pelos vizinhos, seus lares, familiares. Vamos pedir aos irmãos que nós prejudicamos nesta ou em outras vidas, vamos pedir perdão a esses irmãos, que possam nos perdoar. Vamos pedir a Jesus pelos irmãos que se encontram nos cárceres, nos leitos, no frio, na fome, na miséria, nas guerras. Vamos pedir aos irmãos que fizeram e sofreram nas guerras, na escravidão, no holocausto. Vamos pedir aos irmãos que se comprazem no mal, na vingança. Ó Pai, abençoe-nos a todos, Pai, com teu amor, com a tua bondade, com a tua misericórdia. Fortaleça o nosso coração, fortaleça-nos nessa jornada, nos dando a paz, o entendimento e a força e a coragem para que a gente nunca desista. Nunca desista, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Mãe Maria Santíssima. Obrigado aos amigos espirituais. E vamos pedir aos irmãos que a gente sempre lembra, sempre pede. Me veio 2 pessoas na cabeça agora, eu vou mentalizá-las. E vocês também mentalizem alguém que vocês sabem que está precisando. Nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade. E vamos então continuar os nossos trabalhos, falando um pouquinho com o nosso irmão sobre inteligência emocional. Nosso irmão Luiz Sérgio Teixeira Lopes, mais uma vez obrigado. Então vamos abrir o nosso quadro falando um pouquinho, sobre inteligência emocional, lidar, com essas emoções do dia a dia. Esse termo ele é muito interessante, Porque se formos no dicionário inteligência, dentre várias definições, nós podemos dizer que é o ato de compreender. Que a pessoa inteligente é aquela que compreende. E o emocional, nós poderíamos dizer, uma palavra que vem a substituir, que seria comportamento. Então, a inteligência emocional é compreender comportamento. Esse não é um assunto novo, Houve um grande desenvolvimento desse assunto a partir de 1980 nos Estados Unidos. Vários cientistas começaram a estudar a questão cerebral, Há uma percepção que o cérebro ele é dividido em 2 partes, o lado direito e o lado esquerdo. Um lado do cérebro é um lado racional e o outro lado é o lado emocional. Não é à toa que os antigos, que o povo hebreu via o coração como sede da alma. Não. Então, a inteligência emocional se propõe a entender o que é emoção. Então, muitas das vezes, se perguntarmos para qualquer um aqui presente, ou você que está nos assistindo, você sabe o que é uma emoção. O medo é uma emoção, a raiva é uma emoção. Mas esses pesquisadores começaram a perceber que essas 2 emoções, elas são inconscientes. Acontecem com a gente sem a nossa percepção de consciência. E é
um exemplo assim típico. Imagina você que você está nadando no mar e de repente você encontra um tubarão branco na sua frente. O que acontece? O que o seu cérebro registra quando vê um tubarão branco? Medo. Automaticamente o seu corpo faz o que chamamos de um programa de ação inconsciente para te proteger. Então ele tira sangue da barriga, tira sangue da face e leva para os músculos, porque você vai precisar sair rapidamente de frente do tubarão. Então, de forma inconsciente, o seu corpo age sem o seu lado racional para que você sobreviva a um confronto com o tubarão. Mas tem diferença entre sentimento e emoção? Tem. Porque se a emoção ela é inconsciente, o sentimento é consciente. Então poderíamos dizer que o sentimento é a percepção da emoção. Se eu estou de frente para o tubarão, embora o meu organismo esteja preparado para correr, mas eu sei que eu estou de frente para o tubarão. E eu sabendo que eu estou de frente para o tubarão, eu tenho então naquele momento uma percepção que eu estou com medo. Então os pesquisadores entenderam o quê? Que nós precisamos trabalhar uma percepção muito grande da nossa emoção, porque senão nós perdemos a noção de um monte de coisa. Nós estávamos conversando aqui antes, né? Pessoas que são iradas, pessoas que são explosivas, que têm uma tendência muito grande a ficar irada. Essa pessoa tem que perceber num determinado momento que a ira não é um negócio legal. A diferença do conceito entre o céu e o inferno, né? Tem uma lenda japonesa muito interessante que diz exatamente isso, que um mestre guerreiro samurai procurou um mestre zen, que ele queria saber qual a diferença entre o céu e o inferno. Então, quando o guerreiro samurai procurou o mestre zen, ele perguntou: o senhor poderia me dizer qual a diferença entre o céu e o inferno? E o mestre zen disse assim: eu não vou perder meu tempo com você, porque você não é uma pessoa culta, você não vai entender isso. O guerreiro samurai, muito nervoso, levantou a espada e ameaçou cortar a cabeça do mestre zen e disse: isso é o inferno. Ele caiu, pegou a setana, embainhou a espada e ele falou: isso é o céu. O que isso tem a ver com inteligência emocional? Tudo. Porque no ato de tirar a espada para matar, porque estava no momento de ira, ele teve aquele segundo a mais que ele parou e pensou, ele guardou a espada. Então ele teve uma percepção que a ira poderia provocar a morte de alguém. Então, a inteligência emocional tem 5 dimensões. Autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e sociabilidade. Mas alguém deve estar pensando assim lá do outro lado: mas vem cá, isso tem a ver com evangelho no ar? Isso tem a ver com doutrina espírita? Muita coisa. Você aí que está na sua casa, quem foi o homem que passou aqui na Terra que teve o maior coeficiente emocional de todos os tempos? Quem foi aquele que passou aqui que teve autocontrole, que teve autoconhecimento, que teve empatia, que não julgou? Jesus Cristo. Então essa é a proposta da noite, trabalharmos esses conceitos de inteligência emocional associados às parábolas de Jesus, com o objetivo de entender que trabalhar é fundamental as nossas emoções. E a gente pegando aí o autoconhecimento, é a pergunta clássica, né, que a gente está no Livro dos Espíritos, 919, né? Conhece a ti mesmo, que a partir daí você começa a trabalhar essas emoções e começa a mudar, ver o que está errado. Essa análise que é recomendada por Santo Agostinho, né? Todos os dias, fazer o que eu fazia na Terra. Então ele começa a perceber o que está de errado nele. Se você não se reconhece, se você não faz essa análise para dentro dos seus defeitos, das suas qualidades, se você não faz esse autoconhecimento, como é que você está propondo a julgar o seu semelhante?
Por isso é que você tem, conhece a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Então, a primeira dimensão da inteligência emocional é exatamente isso. Você tem promovido na sua vida uma viagem para dentro? Você tem buscado o autoconhecimento? Você tem procurado avaliar como é que a sua vida está? Como é que está a sua relação com as pessoas que você convive? Essa análise é muito importante, né, Sérgio? A gente fazer, quando Santo Agostinho fala para fazer todos os dias, como eu fazia. Ou seja, a gente não faz, a gente não para, a gente vive essa vida atribulada, esse corre-corre. A senhora estava falando isso aqui no comecinho, né? Muita coisa que a gente não para pensar. Aí a gente sabe, a gente lê, somos espíritos, sabemos da doutrina, sabemos do caminho, mas a gente, sabe, vai vivendo. Até dentro da casa espírita, né? Às vezes a gente sai da nossa atividade profissional, vai para a casa espírita à noite e chega lá, nós não estamos percebendo um monte de coisa, né? Que as nossas dificuldades da nossa vida, nós estamos levando muitas das vezes para dentro da casa espírita, né? Nas nossas atividades, nas nossas reuniões, né? E às vezes a gente não percebe o quanto a gente faz mal para pessoas, porque a gente está fazendo mal para a gente, né? Quando a gente faz mal para a gente, está tudo bem, fica entre a nossa consciência e nós mesmos. Mas e quando nós estamos não nos reconhecendo e estamos fazendo mal para as pessoas que nós convivemos? Santo Agostinho fala isso, né? Fazer uma análise e veja se você aquele dia fez todo o bem que podia, se não fez mal a ninguém, se fez alguma coisa que te deixaria com vergonha, se Deus se envergonharia de você pelo que você fez, ou seja, uma autoanálise para se conhecer. Poxa, durante o dia eu fiz isso, puxa vida, eu tenho que melhorar. Isso. Então você começa a saber onde que você... Né? Só que para fazer isso você tem que ter vontade, e Leon Denis fala que é a maior potência da alma, né? Só que o problema nosso é que nós temos uma dificuldade muito grande de fazer isso para dentro. Por quê? Porque nós queremos fazer análise para fora. Eu posso analisar uma pessoa que está do meu lado. Agora, quando eu faço essa análise interior e eu vejo o seguinte: será que eu quero ver o homem velho que mora dentro de mim? Será que eu quero reconhecer o que eu estou fazendo de errado? Essa talvez seja uma das nossas maiores dificuldades, né? Começa por aí, né? Eu vou pegar aqui uma colocação do nosso irmão. As doenças começam na alma e devem ser tratadas na alma. Ou seja, quando você começa a perceber que você está doente, que você está mal, você tem que tratar. Se tratar, né? Se tratar, né? Fazer essa análise, saber como é que eu estou. Como eu falei, a gente quer julgar os outros, mas a gente não quer se analisar, a gente não quer ver. E o segredo todo está aí. Essa pergunta está no 909 do Livro dos Espíritos, 919, e está no Consolador também, que fala que é o único caminho, é conhecer a si mesmo. Que você começa a saber, opa, eu estou assim, eu tenho que mudar. Nós temos aprendido com a doutrina que o corpo físico não é a causa das doenças. O corpo físico é o efeito. Estamos doentes fisicamente porque o nosso espírito está doente. Então a nossa percepção é exatamente isso. É analisar do ponto de vista espiritual onde que eu estou adoecido para que eu possa melhorar, e aí o corpo físico como efeito melhora também, né? Nós estamos vendo agora nos trabalhos que a gente faz muitos jovens deprimidos, transtorno de ansiedade. Há alguns médicos que dizem que 50% da população da Terra vai ter ou tem algum tipo de transtorno. Então temos que trabalhar a nossa emoção. O segundo item se fala sobre o autocontrole. Isso. O autocontrole é você controlar exatamente aquilo que você tem que estar atento para não sair do controle, né? É controlar a sua emoção. A primeira é autoconhecer-se. A segunda é: se eu sei que eu sou uma pessoa explosiva, se eu sei que eu sou uma pessoa que sai do sério, eu tenho que ter um cuidado danado em conduzir, por exemplo, algumas coisas, né? Então o autocontrole também é um negócio muito difícil, porque quanto mais você usa, menos você tem. Desculpe. Na linguagem popular é contar até 10. Pensar antes de agir, de tomar alguma, né? Se controlar. Entender, compreender o próximo, né? Tá? Isso é no autocontrole e na autocompreensão. E depois vem a automotivação. Motivação, que é não esperar o estímulo externo
Você tem que se motivar todo dia. Vai lá no comecinho das suas falas, que compreender que nós somos filhos de Deus, nós somos uma potência, nós nascemos para ser felizes, nós nascemos para ser perfeitos, que só depende da gente. Isso aí. Trabalhar isso constantemente. É o que nós também não fazemos, né, Luiz? Não, porque a gente quer o estímulo externo, né? Nós queremos que as pessoas motivem a gente. Mas você não precisa de motivo nenhum do que saber que está fazendo certo. O outro é empatia, colocar-se no lugar do outro. Difícil. Se eu não quero para mim, eu não quero para o outro. O que o outro está passando? Se eu estivesse na mesma situação, o que eu faria? É a nossa capacidade de colocar-se no lugar do outro. E o último é a sociabilidade. Numa relação de uma sociedade tem que haver uma relação ganha-ganha. Não posso só eu, numa relação qualquer, eu ganhar e o outro ser prejudicado. Nós temos que entender que nós vivemos em comunidade. Que nós estamos convivendo com pessoas diferentes. Bezerra fala em alteridade, né? Saber que o outro é diferente, como a palma de uma mão, dedos diferentes. Por que Deus fez uma mão com dedos diferentes? Por que não fez todos os dedos iguais, por exemplo? Se os dedos fossem iguais, não faríamos 1/10 dos movimentos que uma mão faz. Talvez nem conseguir pegar uma caneta para escrever. Então, trabalhando na inteligência emocional, na visão espírita, seria isso. Compreender que somos iguais, filhos do mesmo Pai, que não podemos fazer ao outro que não gostaríamos para nós, que é a máxima, que é a lei áurea, que é a lei magna. Que é a lei do amor, né? A lei do amor, né? Ou seja, são os conceitos básicos da doutrina. Isso. Né? Vivenciar com amor, fazer o melhor para o outro, se eu não gostaria, eu não vou fazer, eu tenho que tratar de forma melhor, eu não posso ficar irado com o outro, eu tenho que... Ou seja... Que as minhas atitudes têm consequências. Reforma íntima, se resume. Isso, ou seja, que o que eu faço não está restrito a mim, mas está restrito às pessoas que estão do meu lado. Então, acho que a inteligência emocional nos faz um ser humano melhor. E quando a gente compreende também pelo lado da doença, a gente fica entendendo, como já veio vários, nossos irmãos já traziam bem, vamos pegar aqui, João Antes, né, já fala, e outros tantos que, Chico, vamos pegar lá, as doenças, as angústias são condições da alma enferma, o corpo espiritual estampa no corpo físico de cada ser. Enquanto não formos saudáveis espiritualmente, precisaremos de medicina frequentemente, ou seja, enquanto nós, maledicência, cólera, ira, tudo isso vai refletir no corpo. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram atitudes. Mas sentimentos também geram pensamentos, que geram atitudes. Qual é a diferença? No exemplo do tubarão, o que veio primeiro, o sentimento ou o pensamento? Pensamento. No caso do tubarão, a emoção de medo ou sentimento? Sentimento. Quando eu percebi. Agora, quando eu vou fazer uma prova difícil, amanhã, e eu não estudei, o que vem primeiro? O pensamento. Eu penso na prova e o sentimento vem depois. Então, em determinadas situações, o sentimento vem primeiro. Medo e ira. Então, nós que temos aí uma facilidade de nos irarmos fácil, temos que ter cuidado, porque as nossas reações são rápidas. Mas tem coisas da vida que você primeiro pensa. Então, quando você pensa primeiro, você vai gerar um sentimento depois. A nossa dificuldade é exatamente perceber isso, né? Por que a gente tem muita dificuldade no nosso processo evolutivo terreno? É porque nós não estamos percebendo que nós precisamos mudar. E muitas das vezes nós achamos que fazemos o estudo sistematizado da doutrina espírita e não precisamos fazer mais nada na vida, porque o conhecimento é o suficiente para a nossa felicidade. O conhecimento é suficiente? Se eu perguntar para você que está nos olhando aí agora, quem tem carteira de motorista, levanta a mão. Pode ou não pode passar sinal vermelho? Não pode. Quem já passou sinal vermelho? Eu já passei. Então, peraí. Quer dizer que só o conhecimento não é suficiente para a evolução? Não. Porque o que nós temos de conhecimento, o acesso ao conhecimento hoje, muitas das vezes as nossas atitudes ainda são atitudes de séculos. Nós ainda estamos crucificando pessoas, nós ainda estamos julgando pessoas, nós ainda estamos expulsando pessoas de casas espíritas que pensam diferente da gente. Isso não é coisa do século passado, não. Eu conheço pelo menos 3 casas.
de gente que foi expulsa porque não pensava igual. Atenção, dirigentes de casas espíritas, cuidado. Olhe os dedos. Trabalho, solidariedade e tolerância. Foi isso que Bezerra disse que é o lema da doutrina, é o tripé. Trabalhar muito em benefício do próximo, ser solidário e tolerar o próximo. Então a nossa dificuldade é o quê? Nós ainda somos crianças emocionais. Nos Estados Unidos, as crianças já entram na escola já fazendo o que chama de alfabetização emocional. A criança reconhecer já que alguns sentimentos são importantes para a vida. Nos Estados Unidos, você já tem escolas que trabalham só a questão emocional. Olha que fantástico isso. É, bem fantástico. Olha, nós temos pessoas que têm um QI elevadíssimo, mas são pessoas horríveis, por exemplo, para conviver. Pessoas que têm conhecimento, pessoas que leem os livros espíritas, pessoas que sabem todas as respostas de todos os números das pessoas, do espiritismo, mas têm dificuldade. Estudos americanos demonstraram algo interessante, sabe o quê? Você sabia que 52% das pessoas que saem das empresas estão saindo por causa de comportamento? Ou seja, tem uma ótima qualificação, tem um ótimo currículo, mas sai porque não sabe conviver com as pessoas. Aonde que é a nossa dificuldade hoje? É exatamente isso, né? Na convivência com as pessoas, né? Isso já pesa bastante, né? Hoje, agregar essas pessoas para a empresa, as pessoas que sabem conviver, que sabem... Difícil. A empresa investe milhões em educação e treinamento, mas não investe no aspecto emocional. Porque onde nós falhamos? Não é no conhecimento. Porque conhecimento é fácil, né, Totti? Conhecimento é fácil, né? Você abre o livro e lê. Agora, passar o conhecimento para a parte prática... Isso se aplica em tudo. Você me vê aqui na família, né? Relação pai, mãe, filho, né? Saber trabalhar essas emoções em casa, porque a gente grita, você estava falando que a gente grita, a gente xinga, a gente exaspera. Olha só. Isso aí. Imagina se dentro de casa, ali, aquela coisa acontecendo. Mas o grande incentivador, o grande que trabalhou dessa forma, o nosso Mestre Jesus. Isso. Vamos falar um pouquinho disso aí. Jesus foi fantástico. Foi, não é, né? Se você for analisar como que ele escolheu os apóstolos, é impressionante, né? Dos apóstolos que ele escolheram, todos eram pessoas rudes, difíceis, né? Pedro, por exemplo, era uma pessoa extremamente bruta, inflexível. Judas era dissimulado. João, evangelista, extremamente radical. Dava demonstrações de amor, mas era capaz de matar quem se aproximava de Jesus. Por que Jesus, quando veio, não escolheu só anjos? Fomos nós? A gente vem na missão da Terra, eu quero os melhores. Vai pegar só. Vou escolher só. Buda, Gandhi, quero Buda, Gandhi, quero Bezerra do meu lado, né? Mas o que Jesus fez? Ele sabia, como sempre, do nosso estado emocional da época, né? Então ele escolheu aqueles mais rudes porque ele, durante o pequeno contato que ele teve com os apóstolos, foram 3 anos, né? Porque Jesus, dos 12 aos 30, ninguém sabe, não há relato do que Jesus fez. Nós sabemos que, através de alguns livros, que ele foi carpinteiro, né? Ele teve uma convivência de 3 anos apenas com os apóstolos. O que aconteceu com esses apóstolos durante 3 anos? Passaram de pedra bruta para diamante. De uma tal forma que ele conseguiu não só mostrar, mas demonstrar que era possível. Pedro negou ele 3 vezes. Pedro era o número 1. Pedro, até o dia de amanhã tu vai me negar 3 vezes. Ele reconheceu que Pedro estava com dúvidas, mas ele nunca deixou de amar Pedro. E Pedro, quando o galo cantou,
que ele lembrou do que Jesus tinha dito, ele definitivamente fechou o ciclo de amor por Jesus. Porque Jesus foi o líder espiritual mais perfeito que já existiu, porque ele colocou em prática o amor. Os líderes espirituais da Terra, todos trabalharam ou falaram aos corações. Porque quando você usa o lado do raciocínio, do cérebro, é difícil pegar. Eu tenho uma citação do Goleman, que afirma Daniel Goleman em seu livro, Inteligência Emocional, que os grandes mestres espirituais como Jesus e Buda tocaram o coração dos seus discípulos falando na linguagem da emoção, ensinando por parábolas, fábulas e contos. Quando você é tocado pelo coração, e por isso que Jesus falava, e aí a gente entende hoje através da doutrina espírita, né? Quando Jesus toca ao espírito imortal, não o espírito encarnado momentâneo, mas é o espírito imortal, ele consegue levar a mensagem que transcende o tempo. A mensagem de Jesus, ele sabia que ele não podia falar direto, porque nós não tínhamos o conhecimento ainda para entender. Ele falava por parábolas, então ele sabia o quê? Que ele precisava que quem ouvisse a parábola pudesse depois interpretar. Então ele dava o exemplo, ele não ofertava a resposta. Tem várias passagens de Jesus que, como eu faço para obter a vida eterna? Jesus, o que está escrito na lei? Respondia, pergunta com pergunta. A maiêutica de Sócrates devolvia, né? Por quê? Porque se você dá a resposta, o que você faz com o seu cérebro? Não faz pensar. Nada, você não trabalha. Então ele, durante várias passagens, ele trabalhou esses conceitos de autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia. A mulher adúltera que foi levado a ele, né? A lei dizia que ela poderia ser apedrejada até a morte. E ele estava escrevendo no chão, né? Chegam aqueles milhares com pedra e ele então olha para ele e diz: olha, essa mulher foi pega em adultério. A nossa lei diz que nós podemos apedrejá-la. O que vamos fazer? Ele abaixa a cabeça, continua a escrever e disse assim: eu não tenho nada contra essa mulher, atira a primeira pedra quem não tiver pecado. E aí Humberto de Campos fala o que ele estava escrevendo na areia. O nome de todos aqueles que estavam com pedra na mão, porque todos eles sabiam o pecado de cada um. Que coisa fantástica, né? Que coisa incrível, né? Então assim, ele era um ser fantástico. Ou seja, resumindo, até outra citação também fala assim: isso nos leva a entender por que as expressões religiosas e artísticas agradam tanto. É que a imensa maioria das pessoas é dominada pela emoção. Exatamente isso. Quando nós somos tocados pela emoção, nós conseguimos mudar a atitude. E aí tem uma palavrinha mágica, né? Por isso é que o conhecimento deve ser associado à prática. Por isso que eu devo ensinar sobre a doutrina espírita, mas eu devo demonstrar a prática do conhecimento. Não adianta eu falar de amor, não adianta eu falar de coisas que estão na doutrina se eu não vivencio isso no dia a dia da casa. Porque senão fica o conhecimento apenas, e o conhecimento ele é extremamente ralo. Palavras ecoam ao vento, mas as atitudes modificam as pessoas. Palavras, como é que você tem aquele dever ditado, né? Palavras convencem, exemplos arrastam. Isso, perfeito. Foi a vivência do Mestre Jesus. A Fabiana, um abraço a Fabiana, minha esposa, Isabela, Suzana Azevedo, Glória do Vale, e a Eugênia diz para a gente assim: boa noite. Estudo sempre oportuno, pois somente nos conhecendo melhor e reconhecendo nossas falhas poderemos promover nossa reforma íntima, caminhando assim para nosso crescimento espiritual. Gratidão a todos. Obrigado a você, Eugênia. Perfeito, muito bom. Ou seja, você estava falando sobre Jesus, então, né? O amor, né? A essência de tudo é o amor. É o amor. É o amor vivido, né? A nossa dificuldade com relação ao amor é porque nós ainda no nosso processo evolutivo, o amor é o amor condicionado, né? Eu estou no famoso amor troca-troca, né? Se o Totti me ama, eu amo ele porque ele está
me dando bom dia, quando eu peço coisas para ele, ele me atende. Jesus viveu um amor já diferente, né? É o amor incondicional. Aí você fala assim, Luiz, nós temos condição de vivenciar o amor de Jesus? Ainda não. Porque nós só vamos saber o que é o amor incondicional quando nós já tivermos uma evolução moral tal que nos permita vivenciar isso. Mas o que é muito interessante, e você falou bem, que o planeta está passando por um período de quase finalzinho de provas e expiações. 2057 nós vamos ter o final de um ciclo. E nós vamos, a partir deste momento, já ter um mundo bastante regenerado. E os livros espíritas nos dizem, como você disse no início, Todd, que a caridade vai ser o nosso cartão de visita. Eu já falei isso aqui. A caridade tem 3 filhas: benevolência, misericórdia e perdão. Se eu não consigo ainda iniciar um processo de modificação tal que eu já tenha pelo menos a percepção, e aí volto a falar não da emoção, mas a percepção que eu preciso ser benevolente, que eu preciso ser caridoso, na essência, eu não estarei em condições de habitar um mundo regenerado. Assim como os capelinos. Elevado. O que aconteceu com os capelinos? Foi exatamente isso. O planeta estava terminando o período de provas e expiações e iniciava-se o período de regeneração. O livro de Exilados de Capela é isso. Jesus reúne com aqueles que não teriam mais condição de ficar, porque o planeta, ele reúne aquela prole toda e fala, olha só, é chegado o momento de separar filhos de pais, irmãos de irmãs. E ele explicou, só ficarão aqui aqueles que já têm uma condição tal de caridade e bondade. Mas ele diz, nada temeis, porque aqueles, preparei para vocês um outro lugar, e não temais, porque eu estarei com vocês. Que outro lugar é esse? Terra. Compromisso assumido, compromisso esteve aqui em carne e osso. Quem eram os capelinos? A maioria do povo hebreu, egípcios. Os apóstolos, capelinos, aqueles que tinham um grande conhecimento na época, mas ainda eram rudes moralmente. E aí Jesus, mais uma vez, eu fico imaginando um Cristo, né? O mais perfeito modelo de perfeição, né? Emmanuel fala que um Cristo é o preposto mais perfeito de Deus. Larga tudo e vem assim, não, agora eu vou reencarnar, porque eu tive um compromisso com aqueles em Capela, que eu era líder, né? E eu vou voltar porque eles precisam me ver, eles precisam me ver fazer, eles precisam sentir o que eu sinto. E aí eu volto a dizer, né, Tony, será que Jesus sofreu na crucificação? A gente vê os filmes de Jesus, a gente fica assim, aquele Jesus sofrido, sangrando, né? Dizendo, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas será que quem ama verdadeiramente sofre? Eu não quero ousar a fazer uma tese, mas um Cristo com certeza não sofreu o nosso sofrimento. Porque ele sabia que estava cumprindo uma missão dele, né? É relatado através de Humberto de Campos, irmão X, muitos casos, né? De Joana de Cusa, que na hora que estava ali para ser queimada na fogueira, o mestre ia lá tirar para não ter o sofrimento. Imagina um Cristo. Tem uma passagem de Judas muito interessante, se me permite, a gente estava até já comentando aqui, né? Como é que Jesus tinha uma inteligência emocional elevada, né? Então eu falei do autoconhecimento, do autocontrole, da automotivação, da empatia e da sociabilidade, que são as dimensões da inteligência emocional. Jesus sabia que Judas iria traí-lo, né? Claro, ele fez o planejamento, ele sabia o que ia acontecer, né? Mas ele era um líder tão amoroso que ele sabia que nenhum daqueles poderia ser esquecido. E há um relato da crucificação, de uma obra de Humberto de Campos, que Jesus estava
nos últimos momentos, quando abre no céu, aquele céu estava escuro, né? Abre no céu um feixe de luz e anjos descem, seguidos, um atrás do outro. Alguns anotando o nome daqueles que estavam ali presentes. Você. Outros trazendo bálsamos, perfumes celestiais, para derramar sobre aqueles que amavam Jesus, né? Que estavam ali com muito sofrimento. E Humberto relata um último anjo que desce, que não fala nada, que não trazia nada, foi do lado de Jesus, e Jesus já naquele finalzinho falou com ele assim alguma coisa. E o anjo sai em disparada. É até emocionante, né? E Humberto de Campos falou que era um anjo da caridade, que Jesus tinha pedido que o anjo viesse, porque Judas estava se suicidando. E ele queria que o anjo da caridade fosse auxiliar Judas. Tirar ele lá do lamaçal. Então realmente a gente não sabe o que é o amor, né? Você falando, Luiz, para a gente fechar, você falou da caridade ser a grande pedra, né, angular, a pedra que vai mover isso. Aí você fala, só que essa caridade não é dar. A caridade é você... É dar de si, né? Não machucar, não ferir com palavras, com gestos, com um montão de coisa. A caridade aí é muito ampla. A caridade muito é você tratar o bem, é querer o bem, é o amor, é a compreensão, é o entendimento. Isso em casa, com todos na rua, é uma coisa muito ampla. Ou seja, é o amor. Ou seja, para a gente chegar nesse nível, que é uma inteligência emocional. Com certeza. Né? Que é o amor que Jesus viveu. Exatamente. Ou seja, quanto mais elevado... não intelectualmente, mas com esse amor dentro da gente, a gente vai chegar nesse processo de caridade para com todos. As pessoas às vezes nos procuram depois da palestra e falam assim, nossa, meu Deus, como é que nós estamos longe, como é que nós somos imperfeitos? Pessoal, está tudo certo, está tudo dentro do planejamento. Quem fez o planejamento foi o Cristo, com participação de Deus. Então não se desespere, tenha confiança, tenha esperança. Às vezes a gente vê tanta confusão nos nossos ambientes doutrinários, tanta dificuldade de convivência. Foi assim no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Que o anjo Ismael estava desesperado, porque ele apresentou aqui a terra para Jesus, dizendo que aqui ia ser a maravilha, que a árvore da Palestina iria ser transplantada, e aqui seria o maravilhoso. Aí tem escravidão. Quantos anos de escravidão nós tivemos no Brasil? Aí o anjo desesperado pede uma audiência com Jesus, né? Jesus, está tudo errado. Levei você lá, você que falou que estava tudo certo, olha lá, escravidão, morte. E aí Jesus fala assim, Ismael, nem eu que sou um Cristo posso modificar o livre-arbítrio dos homens. Nós estamos exercendo o nosso pleno direito do juízo livre. Se nós ainda não temos condição de fazer o bem, estamos fazendo o mal, não se esqueça que isso é obra de amor. Por isso é que Jesus não julgava. Porque ele, quando via alguém, quando ele viu a mulher adúltera, ele não viu a mulher adúltera, ele viu um espírito que estava se transformando. Aquela passagem no livro há 2000 anos, quando ele está frente a frente com Públio Lentulus, que vem a ser Emmanuel. Sim. Ele fala, eu não te vejo agora como centurião. Porque Jesus não via o homem, Jesus via o espírito. Então, quando ele enxergava aquele que passava na frente como uma mulher hemorrágica, ele tinha as fichas de tudo que aquele espírito viveu desde o início. Então, por isso que a gente fala, Jesus conseguiu curar ou ser ferramenta de cura de todos aqueles que passou pela frente dele? Provavelmente não. Porque a gente sabe que a cura do nosso mal físico, espiritual, depende de uma coisinha que é fundamental, é arrependimento. Arrependimento de nossas faltas. Se eu que hoje sou uma pessoa que estou maltratando outra, que não estou amando, se eu não me arrepender, eu não consigo melhorar.
Sérgio, está no nosso horário. Vamos só para fechar aqui, mandar um abraço a Maria Aparecida, Ângela Maria Cancela Duarte, minha sogra, está vendo, e Ilge Maria Eugênio Costa, Rosilene, também minha cunhada lá, um abraço a todos. Ou seja, esses movimentos implantados pelo nosso irmão Bezerra, nosso irmão Bezerra de Menezes. Humanizar, que aconteceu agora em Volta Redonda, ou seja, né, a gente está precisando disso, porque o humanizar é o crescimento emocional, a gente está precisando humanizar, isso. Cristianizar, exatamente. São as 3 vertentes da Joana de Ângeles também que ela coloca pra gente, né? Perfeito. Então, ou seja, a partir do momento que a gente começa a trabalhar isso, a gente vai trabalhar o nosso emocional, a gente vai passar a amar, é o que está faltando a gente, amar mais. 2 minutinhos aí para você fazer o seu encerramento, para a gente passar a agenda. Bom, primeiro quero pedir desculpa pelas tosses aqui, porque no início estava difícil. Eu tomei coisinha de chá todo e estava difícil. Mas no final Jesus vai pacificando os nossos corações, né? E a gente vai conseguindo agradecer sempre a oportunidade que você nos oferece. A gente que agradece. Porque quando você me ligou e você falou assim, que um irmão que faltou, você vai, eu falei, olha só, eu tenho que te agradecer. A oportunidade de estar aqui 1 hora falando do Mestre Nazareno, falando de Jesus, falando de Deus, é bom demais. Provavelmente eu estaria em casa agora, assistindo uma televisão, um Netflix, mas eu tive a oportunidade de estar aqui durante 1 hora falando daquele que eu amo de paixão, que é Jesus. Eu falo que a doutrina espírita sem Jesus, ela ainda é muito pobre. Mas ela com Jesus, com o ensinamento do Evangelho de Jesus, ela se completa e ela fica perfeita. Mais uma vez, muito obrigado. Eu te agradeço. Quando faltou lá, eu tenho umas 2 ou 3 pessoas que sempre falam assim, opa, vamos me socorrer aí, são os trabalhadores, né? Obrigado, viu, Luiz Sérgio? Nós vamos passar a nossa agenda então, para que a gente possa então fazer a nossa prece de encerramento. Eu te peço a gentileza depois de fazer a prece, por favor. Peço, assim. O filme Kardec ainda está acontecendo. Eu espero ir nessa quinta-feira, vou com a minha filha, se Deus quiser, ver Kardec. Está nos cinemas aqui em Volta Redonda, nos shoppings aqui, está nos 2 shoppings de Volta Redonda, tá? Vai começar a Feira Espírita, né? A Feira do Livro Espírita, lá de Valença. Começa agora dia 29 e vai até dia 1º de maio, quarta, quinta, sexta e sábado. 1º de junho, ou seja, 29 de maio a 1º de junho, lá em Valença, Praça Visconde do Rio Preto, ok? A Livraria Girassol, nossa irmã Lúcia vai estar presente lá. Dia 2 de junho, almoço lá na nossa outra casa, lá no Centro Espírita Caminho da Luz, né? Tá aí R$15 por pessoa, dia 2 de junho, almoço fraterno, frango cremoso, arroz branco, batata palha e salada. Tá o telefone. Inscrições já abertas para a Ciranda da Evangelização, dia 9 de junho, lá no nossos irmãos lá de Barra Mansa, no Centro Espírita Filhos da Luz. Tá aí também inscrições pelo CERJ, ok? Manhã Fraterna, inclusive a nossa convidada de semana que vem é a Lana Leite, ela vai estar aqui com a gente, falando desse livro, falando desse encontro que vai acontecer dia 16 de junho, o livro da Lana, No Amor, Encontro a Paz. Semana que vem ela está aqui com a gente, falando sobre o tema, sobre o livro, dia 16 de junho, tá? A informação vai ter almoço, palestra, vai ser muito legal. Vai estar em Volta Redonda, Álvaro Crispino, com a oportunidade para um seminário de implantação e acessibilidade do ERG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, dia 16, lá no Centro Espírita André Luiz, para pessoas que trabalham já com o sistematizado e orientadores. Uma palestra e lançamento de livro também no nosso irmão lá dos Seguidores do Cristo, Rafael Papa, para falar um livro, Parábolas de Jesus, à Luz da Doutrina, dia 24 de junho às 20 horas lá nos Seguidores do Cristo, no Retiro, Volta Redonda. E também me falaram desse rapaz também, Paulo Henrique, que falou que já tem vários livros, e ele vai trazer esse estudo para a gente, Legado de Allan Kardec, conversando sobre a Gênesis, uma polêmica sobre a Gênesis que aconteceu aí, que foi modificada, que não foi, uma oportunidade muito legal, que é um estudioso, dia 29 de junho, de 15 às 20 horas, olha só, 15 às 20 horas, ou seja, vai ter muito que conversar sobre a Gênesis, pode perguntar, Paulo Henrique de Figueiredo.
Lembrando que o nosso irmão Antônio Carlos Guilinzoni está com um trabalho aí de curso de passe lá no nossos irmãos lá de Semente de Luz, lá no Jardim Belvedere, uma vez por mês, tá aí as datas para quem quiser. Todas essas informações estão na nossa página, a gente publica, o nosso irmão Francisco e o Bento estão ali, estão publicando, então a gente publica também esses slidezinhos aí para quem quiser mais informações. E dia 12 de agosto, Divaldo Pereira Franco, aqui na AMAN, em Resende. Eu estive conversando com o Roberto, nosso irmão lá que é da 40º seu Conselho Espírita Unificado da região de Itatiaia e Resende. Conversei com ele antes de ontem. E parece que vem 400 convites para a Volta Redonda. Fique atento, a sua casa vai receber convite. Pegue os convites, aí vão distribuir para os conselhos espíritas e as casas vão distribuir. São 400 para a Volta Redonda. Procure se informar se sua casa vai receber os convites, que vai ser distribuído, ok? Nós vamos tentar alguma coisa para o nosso programa também para a gente sortear aqui. E quem quiser o livro do Rony, nosso irmão Rony, está aí no e-book, você pode conseguir também pela internet agora. A gente agradece a Deus, a Jesus, os nossos irmãos ali, o Bento, o Francisco, que trabalham ali na produção, falando, nos ajudando. Muito obrigado a todos, agradecemos mais uma vez ao nosso irmão, agradecendo a vocês presentes. E vamos pedir ao nosso irmão, então, fazer a gentileza de fazer a prece de encerramento. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, que está em nossos corações. Porque o reino de Deus é obra divina no coração dos homens, disse Jesus. Vamos nesse momento nos pacificar, nos elevar, nos conectar a Deus vivo que está aí dentro de você, batendo forte. Jesus nos ensinou pela primeira vez após o Sermão do Monte, quando nos apresenta a Deus como Pai, Pai de amor. E assim que terminou de fazer o Sermão da Montanha, aparece um jovem próximo a Jesus e diz: Rabi, ensina-nos a orar. Jesus abre os braços para a multidão, olha para os céus e diz pela primeira vez através do seu coração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós buscamos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, porque vós sois o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Um abraço aqui para encerrar para Mônica Werneck, Rose Silva, Isabel Cristina, Eugênia Portugal, Geraldo Magela, Neuza dos Santos, Marcinho Ribeiro, Ana Maria de Oliveira Azevedo e Kelly Prá. Um abraço, obrigado e até a semana que vem, se o bom Deus permitir. Obrigado, meu irmão. Mais uma vez, obrigado. Oh, que isso.